Olá, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Rubens Múzio. Estamos falando sobre comunicação. Nos últimos vídeos tratamos sobre vários dos obstáculos da comunicação. Isso é perceptível quando a gente olha para as mídias sociais, para os grupos de WhatsApp da nossa própria família, para essas polarizações todas em tempos de eleição. Neste vídeo, eu quero tratar sobre algumas das qualidades fundamentais necessárias para uma boa comunicação, para um bom comunicador ou comunicadora. Como é que a gente pode desempenhar essa função melhor de comunicar? Bem-vindo ao meu canal, inscreva-se e participe. Vivemos nessa era tecnológica, funcional, de pragmatismo visual e experimentamos muitas transformações na área da comunicação. Algumas das características são as seguintes: a superestimulação. Um jovem, ao concluir o ensino médio, ele vai ter passado mais de 15 mil horas numa escola e 15 mil horas na frente da televisão e das redes sociais, estimulado por imagens, sons e atrações. A dessensibilização. Diante do excesso de informações sobre desastres, crises, violências, mortes, um dos aspectos mais comuns da nossa humanidade e dos mecanismos de defesa dessa nossa humanidade é deixar a mente emocionalmente anestesiada. A despersonalização. Diante do tamanho do mundo, do tamanho do planeta, do número de habitantes, a pessoa pode se sentir sem importância. É como um grãozinho de areia num grande deserto, numa grande praia. A visualização. A preferência, sem dúvida, pela comunicação não verbal, por imagens. Isso se torna muito mais atraente do que o uso correto de palavras, do que uma boa argumentação, do que um bom diálogo. A confusão. Simplesmente as pessoas estão confusas, elas se sentem feridas, machucadas, diante do número infinito de vozes polarizadas. Elas estão sendo golpeadas por correntes conflitantes de questões políticas, econômicas, socioculturais. Elas estão confusas, elas estão amedrontadas. E, finalmente, a impotência diante da complexidade dos problemas globais. A pessoa como eu e você, a gente se sente impotente, atordoado. E nos colocamos passivamente diante da vida, diante das situações, diante da comunicação. Por isso é importante a gente pensar em algumas qualidades necessárias para uma boa comunicação, para um bom comunicador. Uma das listas mais clássicas foi compilada pelo Reinaldo Polito, um colunista de jornais, que no seu livro Como Falar Corretamente Sem Inibições, ele trabalha sobre várias dessas qualidades imprescindíveis para a comunicação. Eu estou usando o Reinaldo Polito porque esse livro já passou por incríveis 113 edições. Para quem conhece o mercado dos livros no Brasil sabe que isso é espetacular, 113 edições. Então algo interessante aí naquilo que ele fala que vale a pena a gente pensar, que tem a ver com a memória, com a criatividade, com a capacidade de observar, com a síntese, com o ritmo, com a voz, com o vocabulário, todas as questões importantes, a naturalidade, a inspiração, coisas importantes para a gente se comunicar bem. Em primeiro lugar, a memória. Embora a gente não possa confiar totalmente na memória, ela é sempre de grande utilidade para cada um de nós como comunicador. Ela precisa frequentemente ser recorrida, a gente tem que olhar para as ideias, ordená-las enquanto a gente fala, lembrar dos nossos próprios conceitos e experiência e traduzir isso de forma clara com os nossos pensamentos. A gente reproduz imagens que vão sendo acumuladas na história, na nossa memória, na nossa mente, no nosso coração, e elas precisam ser expostas de forma precisa. Algumas coisas são importantes, algumas datas corretas, números certos, estatísticas verdadeiras. A gente tem que saber usar isso de forma correta. Posições matemáticas que deixam ou não a nossa afirmação mais clara, ou imprecisa, ou incerta. A memória, então, é importante. Segundo lugar, habilidade. Nós precisamos dessa sensibilidade suficiente para compreender a intenção dos ouvintes e a habilidade para a gente adaptar o conteúdo de forma que a nossa mensagem possa trazer atenção, possa trazer interesse. O Polito fala que não adianta apenas falar com elegância, é preciso a gente persuadir, convencer com nossos argumentos. A grande diferença entre dois grandes oradores, o Polito lembra,
entre o Demóstenes e o Cícero é que quando o Cícero discursava, o povo exclamava, que maravilha. Quando o Demóstenes falava, o povo seguia em marcha. Inspiração, número 3, é a forma com que o orador cria, produz a sua fala, o seu discurso, a sua escrita. É a soma de energias para encontrar a melhor ideia, modificar, substituir a mensagem que foi preparada com antecedência, que ele avaliou com antecedência. Agora, as circunstâncias que o cercam levam a envolver-se emocionalmente e aquilo vai emanando do próprio ambiente onde ele está. Ele precisa de inspiração, ele precisa dessa capacidade para simplesmente expressar conceitos que foram concebidos e criar uma nova forma de partilhar o olhar com um ouvinte ou de se manifestar diante de um grupo. Essa é a força que ele utiliza para penetrar nas profundezas da mente, para encontrar uma forma nova de vestir aquelas ideias antigas e torná-las atraentes, o aperfeiçoamento da presença do Espírito na expressão escrita, falada, verbal, de uma forma máxima. O Polito cita, em quarto lugar, a criatividade. Criatividade é importante, esse esforço da gente sair do lugar comum, de usar a imaginação, de encontrar caminhos desconhecidos, alternativas novas para despertar a mente, para despertar o coração e manter as pessoas então presas à força da nossa comunicação. Para o Polito, quanto mais preparado intelectualmente for um auditório, uma audiência, ou mais distante dos acontecimentos, a gente vai ter dificuldade para provocar as emoções, as sensações das pessoas. Mais racionais, as nossas mensagens vão precisar ser então, mais claras nós vamos precisar ser. Frequentemente, pregadores de religião, da política, utilizam-se desse tipo de compreensão e usam de uma forma exagerada ou usam com sabedoria essa criatividade. Em quinto lugar, o Polito fala sobre o entusiasmo. Os gregos chamam o entusiasmo daquele Deus interior. É uma espécie de combustível da expressão verbal. A gente presencia o sucesso de muitos oradores que possuem atributos razoáveis apenas naquilo que eles falam, mas eles compensam suas fraquezas, suas ideias limitadas por uma determinação animadora que vem lá do seu interior e acabam contagiando outros que ouvem, pelo seu entusiasmo, pela forma com que defendem as suas ideias. É preciso a gente apresentar cada mensagem como se a gente estivesse carregando uma bandeira, algo que a gente defenda. A gente vibra com cada afirmação, a gente se entusiasma com a ideia. A gente percebe quando mesmo ideias fracas acabam envolvendo o auditório num ambiente emocional de credibilidade, porque a pessoa tem entusiasmo. Tomemos cuidado na forma com que ajude isso, mas a gente percebe claramente que bons comunicadores se utilizam desse impressionante entusiasmo para defender suas ideias. Sexto lugar, a determinação. O comunicador vai sempre se deparar com situações difíceis, desanimadoras, que vão causar dúvidas quanto à possibilidade de conseguir comunicar, de trazer clareza, de ter sucesso na sua forma de se comunicar. Isso vai fazer com que ele se justifique, que ele tenha desculpas, que vão mostrar claramente que é impossível continuar. É necessário a gente então entender que na comunicação há um aspecto de determinação, de ultrapassar os nossos próprios obstáculos, de ter força, de ter persistência, coerência, perseverança para continuar o trabalho que foi iniciado na comunicação. Mesmo depois da gente ter segurança, experiência, com o tempo, da gente enfrentar várias vezes auditórios, de falar muitas vezes em público, a gente pode estar sobre condições físicas, emocionais, precárias, ou falar sobre assuntos que a gente não tem conhecimento. E a gente, como comunicador, precisa então saber claramente como impactar, como trabalhar, como lidar com vigor, com determinação. O Polito nos dá um excelente exemplo positivo, novamente sobre Demóstenes. Lembra que eu falei sobre Demóstenes e Cícero? Demóstenes, considerado um dos mais perfeitos oradores da antiguidade, fala o Polito, obteve êxito na arte de falar depois de ter superado dificuldades impostas pelas suas próprias deficiências naturais. Problemas de respiração, articulação, postura não lhe acreditavam condições agradáveis, mínimas, para que ele pudesse adquirir esse objetivo de se tornar um bom orador.
E ele também era motivo de constantes zombarias porque ele erguia seguidamente seus ombros enquanto falava. Uma qualidade, porém, o Demóstenes possuía: determinação. Ao iniciar sua preparação, ele se isolou num local onde ninguém pudesse perturbá-lo. Para que a sua concentração fosse completa, ele escanhoou de forma irregular parte da sua barba, do cabelo, com essa aparência ridícula. Ele parou de ir em público. Para conseguir boa respiração, ele se dedicava a longas e cansativas corridas. A sua dicção foi corrigida com seixos que colocava na boca, pedaços de pedra, com as quais ele procurava pronunciar palavras de forma mais correta possível. Agora, como é que ele vai conseguir resolver essa questão do vício do ombro? Ele resolveu fazer seus próprios treinamentos na frente de um espelho e toda vez que executava um movimento defeituoso, ele colocou uma espada aqui e ele era espetado por essa espada que produzia ferimentos insuportáveis, tanto que foi obrigado a se conter. Então você percebe essa dedicação toda desse grande orador. E ele transforma esse sonho que ele tinha numa realidade. Ele se tornou o maior orador que a Grécia pôde conhecer por causa da determinação. Uma outra qualidade do orador, do bom comunicador, é a observação. Observação, todos os assuntos, todas as coisas, desde as mais simples, as aparentemente mais desinteressantes, até as mais complexas, são importantes na comunicação. Observe, preste atenção em filmes, em livros, que comprovem as cenas mais variadas, como um beijo, um aperto de mão, um sorriso, uma passagem. Tudo isso pode se tornar extraordinário, interessante, quando uma boa comunicação precisa ser feita de forma eficaz. Para isso a gente precisa de um espírito observador, misturado a um senso de admiração, de reconhecimento, de maravilhamento diante da vida, diante das coisas, diante das pessoas. A última questão que eu quero falar hoje nesse vídeo é sobre a teatralização. Teatro é um tema controvertido na comunicação, nós temos que ser muito cuidadosos quando a gente lida com isso. E o Polito argumenta que o orador deve demonstrar emoções aos ouvintes, que ele sinta, que ele espere, ver e que aquilo faça sentido à sua mensagem. Ele não pode ser falso, não deve ser falso, mas ele precisa transmitir na sua forma de falar, de dizer as coisas, escrever com emoção e falar aquela emoção que está de acordo com o que ele está dizendo, como a alegria, a desolação, o amor e assim por diante. Aquilo que é esperado como resultado das palavras que ele está dizendo. Quais são as suas habilidades mais fortes? Quais são as suas áreas mais fracas? O que você pode fazer para melhorar a sua comunicação?